Olá a todos, a paz seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Beleza, eu estou aqui no canal para passar para vocês mais um texto da palavra do Senhor, aquilo que Deus ele fala no meu coração. Eu tenho compartilhado com cada um de vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês gostem dessa palavra, tá? Mas antes de nós começarmos a ler a palavra do Senhor e entrarmos aqui na nossa preleção, no sermão de hoje, né? Vamos dizer assim, eu queria mandar um abraço bem forte aí para o irmão Ademir Prade, para a irmã Mônica Silva, para o irmão Benedito Soares, para a irmã Fernanda Vargas, lá na Itália, para a irmã Rafaela, também na Itália, para a irmã Creuza, em Unai, Minas Gerais. Que maravilha, Deus abençoe vocês. Irmãos, essas pessoas fizeram inscrição no meu canal e eu fico muito alegre, muito feliz. E eu quero dizer que todos aqueles que se inscreveram no meu canal, eu já estou intercedendo por vocês, para Deus abençoá-los. Eu não tenho pedido ninguém para se inscrever no meu canal. Se você faz isso, foi porque Deus assim o quis. E aí eu vou estar orando por você, vou estar pagando o preço pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus. Vamos ao texto. Aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 9, no verso 9 também, tem um texto que me chama muita atenção, que ele é perfeitamente aplicável à vida de muitas pessoas hoje. Diz assim o texto: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, esse texto, ele nos mostra vários aspectos da palavra de Deus. Dentre eles, eu quero destacar 3 aspectos, né? O primeiro é acerca dos religiosos, né? Os fariseus são os religiosos. Fariseus era uma seita antiga que nasceu lá na Babilônia, por volta de 700 a.C., mais ou menos, e perpetuou até a vida de Cristo. Essas pessoas, elas foram as principais perseguidoras de Jesus na época. E essas pessoas estão vivas e hoje, os fariseus, eles estão vivos hoje na figura de muitos homens de Deus e mulheres de Deus que começam a perseguir aqueles que são fracos. E é interessante, por causa da tradição, né? Os fariseus, eles perseguiam as pessoas. Por causa da tradição, eles ficavam recalcitrando, né? Perseguindo as demais pessoas, e muitos deles atrapalhavam de que os irmãos e as irmãs pudessem aceitar o Senhor e pudessem confessar o Senhor. Nós temos muitos fariseus hoje dentro das igrejas. Temos muitos fariseus dentro das igrejas. Pessoas que se vangloriam de um conhecimento, de que não é dele, a palavra de Deus não é dele, o conhecimento dela não é dele, vem tudo do Senhor. Essas pessoas se vangloriam do cargo que ocupam dentro das igrejas, da função que se ocupam dentro da igreja. Irmãos, olha, salvo pela unção que nós temos, é porque eu sou pastor, né? Desculpa, eu sou pastor. Salvo pela nossa função, pela unção que temos, né? Pela ordenança que temos, nós somos todos iguais. Nós somos pessoas iguais
E não podemos menosprezar ou falar de quem quer que seja. E os fariseus não. Os fariseus, eles exigiam de Jesus que Jesus fosse como eles. E Jesus não é como eles. Jesus nunca poderia ser um fariseu, porque ele era misericordioso, ele era bondoso e ele olhava pelas pessoas. E ele ainda fala aqui, ó, falou, não preciso de médico as pessoas que estão sãs. Irmão, se você está tudo bem com a sua saúde, você vai fazer o que no médico? Você vai fazer exame para quê? Não, então Jesus ele estava indo exatamente no lugar que precisavam dele. Talvez hoje você precisa do Senhor Jesus. Talvez hoje você esteja necessitado de que Ele faça um milagre na sua vida. E aqui Ele está falando que Ele está do seu lado para te ajudar nessa peleja, para te ajudar nessa questão. Irmão, em nome de Jesus, irmã, em nome de Jesus, é só você pedir, é só você orar ao Senhor e Ele vai conceder vida e saúde para você. E é interessante aqui, ó, eu falei de 3 aspectos. O primeiro dele, irmãos, é a questão de que Mateus ele estava sentado na coletoria. Mateus ele era um cobrador de impostos. Ele era um funcionário público de Roma. Ele era judeu, sim, mas ele era funcionário público de Roma. Ele era a pessoa responsável, uma das pessoas responsáveis para receber os impostos e colocar na salva ou colocar nos cofres de Roma. E essas pessoas, elas tinham que ser da terra, porque as pessoas da terra conheciam todos os demais. Porque se trouxesse uma pessoa lá de Roma, chegasse aqui, ela não conhecia ninguém. Então não tinha como cobrar. Então Roma, ele estabelecia isso. Naquela época, Roma escolhia as pessoas da própria terra, que conheciam os costumes, que conheciam as pessoas, e para que eles pudessem começar a cobrar. Nós vemos isso na vida de Mateus, nós vemos isso na vida de Zaqueu. Lembra aquele de baixa estatura que subiu num sicômoro? Daqui uns dias nós estaremos falando sobre isso também. Mateus, ele teve uma característica, irmãos. Em meditação a respeito do porquê o Senhor escolheu um cobrador de impostos. Primeiro, é porque ele precisava de que o Senhor entrasse na vida dele. Mateus, irmãos, ele estava num cativeiro. Mateus, ele estava num cativeiro, ele não podia sacrificar no templo, ou seja, ele não podia fazer as suas orações ao Deus vivo, porque era perseguido naquela época, não podia andar livremente entre as pessoas, ele necessitava de soldados romanos para fazer a guarda dele. Ele não tinha liberdade de ir e vir, nem ele nem a sua família, porque como todos conheciam, todos o perseguiam, e onde eles passavam, as pessoas cuspiam no lugar onde ele pisava, as pessoas blasfemavam, murmuravam, as pessoas xingavam palavras indesejosas para ele. Então ele precisava de andar com uma guarda armada para o livrar e guardar ele e a família dele. Então aquele homem, ele não era em absolutamente nenhuma, ele não tinha nenhuma liberdade. Irmãos, ele era odiado por todos naquela época. Então ele era, assim como estes aqui que estavam enfermos, ele era necessitado de que o Senhor estendesse as suas mãos para com ele. E foi exatamente o que ele fez. Jesus viu o sofrimento de Mateus. Ele não estava atrás de uma escrivania feliz. Ele não estava atrás de uma escrivania recebendo imposto ali satisfeito, porque ele estava alheio à vida de Israel. Ele estava alheio, cerceado do direito de adorar, do direito de servir. Então Jesus viu o coração daquele homem. Talvez você esteja na mesma situação hoje. Talvez você esteja sendo odiado pelas pessoas ou pela sua família. Talvez você esteja sendo odiado pelos seus vizinhos, pelas pessoas na igreja. Eu quero te dizer que Deus está vendo o seu coração, está vendo o seu sofrimento. E hoje ele entra com providência na sua vida, no sentido de te exaltar, no sentido de te levantar.
Irmãos, presta atenção, Jesus ele não veio para os fariseus, ainda que eles tiveram a oportunidade de o aceitar, conforme fala lá em João, no Evangelho, capítulo 1, verso 12. Eles tiveram a oportunidade de aceitar, não aceitaram. Mas ele disse, eu vim para os necessitados, eu vim para os pequenos, eu vim para aqueles que precisam, aqueles que estão enfermos. Mateus estava enfermo, talvez você hoje esteja enfermo, talvez você hoje tenha um problema financeiro, talvez você hoje tenha um problema na sua família, talvez você hoje tenha um problema na sua saúde. Eu quero te dizer que Jesus veio por você, ele morreu naquela cruz no Calvário, verteu a última gota do sangue dele, morreu ali para salvar a sua vida, para te abençoar, para cuidar de você. Irmãos, é muito forte isso aqui, ó. É muito forte. E a outra questão aqui, irmãos, é que a conversão de Mateus, ela foi genuína. Logo que ele foi chamado, ele viu as oportunidades surgirem diante dele novamente. Porque ele conhecia Jesus, ele sabia de Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Quando Jesus falou com ele imediatamente se levantou e já saiu e já armou um grande banquete e chamou todas as demais pessoas da sua índole, da sua prole, chamou todas as pessoas do seu nível social. Aquelas pessoas tinham vida conturbada também, aquelas pessoas eram cerceadas do seu direito, da sua família, da sua oração, do seu sacrifício no templo. E era isso mesmo que Jesus queria. Jesus queria provocar uma reunião ali, um culto na casa de Mateus, para que muitos outros viessem a ser salvos. Infelizmente, lá no meio também tinha os fariseus. Tinha os discípulos, tinha os fariseus e tinha os amigos de Mateus. Jesus, repreendendo eles, fala, olha, vocês como o joio, né? Eles são como o joio no meio do trigo. Assim nós temos, irmãos, até mesmo dentro das nossas casas, até mesmo nas nossas igrejas. Eu não falo só na igreja cristã evangélica, eu falo na igreja cristã católica, na igreja cristã do espiritismo também. Todas essas pessoas, lá dentro tem pessoas boas e ruins, mas eu quero te dizer, você está padecendo, você está precisando do médico, você está precisando daquele que dá a solução, daquele que cuida de você. Então, em nome de Jesus, receba isso no seu coração. Deus, ele quer fazer algo grande na sua vida. Deus, ele quer transformar a sua vida, derramar sobre você as bênçãos do Senhor. Deus quer resgatar os valores na sua vida, quer restaurar a sua família, restaurar a sua fé. Deus quer cuidar de você, minha irmã, meu irmão. Deus quer zelar de você, meu irmão, minha irmã. Preste atenção, o Senhor Jesus, ele está aqui para falar com você. Você que está agora passando a sua mão no rosto, sem entender o que está acontecendo, eu quero te dizer que o Senhor é contigo, nada pode te abalar enquanto Ele for contigo. Mas é necessário, irmãos, que você aceite o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, ele quer fazer grande obra na sua vida. Mateus, quando ele recebeu o convite, ele não ficou lá pensando, será que eu aceito, será que eu não aceito? Não, imediatamente, diz a palavra, ele levantou e seguiu a Jesus. É essa a atitude do verdadeiro crente, é essa a atitude do verdadeiro crente. Quando ouve a palavra de Deus, ele se levanta e toma atitude e faz. Oh, meu irmão, o sofrimento não é para você. O sofrimento é uma consequência. E essa consequência poderia ter sido minimizada na sua vida ou até nem tido. Deus, ele não fez o homem para o inferno. Deus, ele não fez o homem para o deserto. Nós é que escolhemos passar pelo deserto. Nós é que escolhemos ir para o inferno. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Deus fez o deserto para os desobedientes. Não foi para você, não foi para você, não foi para você.
preste atenção, o Senhor, Ele quer te dar a vitória, o Senhor, Ele quer te abençoar. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu te aguardo no arrebatamento da tua igreja, no soar da última trombeta. Amém, amém. Deixa eu orar por você, Pai, no nome de Jesus. Visita este irmão, visita esta irmã. Derrama sobre ele, sobre ela, Senhor, o bálsamo do Senhor. Dá alívio, Senhor, à dor que ele está passando, que ela está passando. Cura, Senhor Deus, ó Pai querido, em nome de Jesus. Assim como o Senhor restaurou a vida de Mateus. Senhor, assim como o Senhor restaurou a família de Mateus. Assim como o Senhor restaurou os amigos, Senhor Deus, e a comunidade, Senhor Deus, que ele estava ali à volta, Senhor. Restaura também a vida dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, olha o sofrimento que ela está passando. Meu Deus, em nome de Jesus, eu suplico, Senhor, o teu favor sobre esta vida, que o Senhor possa confirmar a tua bênção, Senhor, e salvar esta vida para louvor e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor Todo-Poderoso tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Fica com Deus. A paz do Senhor.